O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Governo desmente saída do ministro Zé Dirceu. Receita libera restituições retidas na malha fina. TSE define regras nos gastos com as campanhas eleitorais. Congás fez reunião hoje em Leme. E na agenda cultural, as dicas de lazer para o seu final de semana. Sexta-feira, 25 de junho, estas e outras notícias você acompanha logo após o intervalo. Não saia daí. Hoje à tarde, no Anfiteatro Municipal, a Congás anunciou o investimento para Leme da ligação de gás natural. Vale lembrar que a Congás atende cerca de 22 cidades do interior paulista. Tanto empresas como residências poderão receber o gás natural, considerado hoje uma fonte de energia ecologicamente correta. Representantes da Congás estiveram hoje em Leme anunciando o investimento de R$ 1 bilhão nos próximos 5 anos da companhia. Converso agora com o superintendente de Relações Institucionais da companhia, que nos dará os detalhes de o que foi decidido e o que foi anunciado hoje aqui no anfiteatro. O que a Congás investiu até hoje aqui na nossa região? A Congás, desde a sua privatização, que ocorreu em 99, já investiu mais de R$ 1 bilhão, sendo que desse 1 bilhão, 60% foi investido aqui no interior, ou seja, a partir de Jundiaí, crescendo, subindo aqui, já estamos em Cordeirópolis e vamos continuar subindo, vamos passar por Araras e chegar a Leme. No caso, o gás natural vai vir para Leme, como isso vai acontecer? Nós estamos fazendo um estudo, um levantamento de mercado, para conhecer o potencial de consumo que as indústrias e o comércio principalmente têm aqui. Vamos fazer um projeto e ver o valor desse investimento. Sendo viável, o que a gente está achando que é, nós vamos fazer toda a fase de licenciamento ambiental junto à Secretaria do Meio Ambiente e então começar as obras, puxando pela Anhanguera, a tubulação que vem de Cordeirópolis, passa por Arara, se ramifica em Arara para diversas indústrias, continua e chega aqui em Leme em diversas indústrias também e comércio. Hoje quem utiliza mais o gás natural? Somente indústrias? 80% do nosso gás natural é consumido pelas indústrias. Mais ou menos uns 10% por veículos, que é o nosso GNV, o gás natural veicular, e o restante dividido entre residência, comércio e um pouco de cogeração e geração térmica. Qual o prazo para o gás natural chegar em Leme e já ser utilizado pelas empresas, pelas indústrias e também pelo comércio? Eu não tenho uma data certa para te fornecer hoje de quando o gás vai chegar aqui, mas o importante é notar que nós estamos numa fase de projeto, levantando o potencial das indústrias e analisando a viabilidade do investimento. Isso estamos fazendo em paralelo, tanto o levantamento quanto a viabilidade e também já pedindo para a Secretaria de Meio Ambiente as licenças prévias. Então estamos fazendo algumas ações em paralelo para encurtar o prazo. A gente está envidando os maiores esforços para encurtar esse prazo. Eu não quero dar uma data para você para não gerar alguma expectativa, mas quero que vocês saibam que a empresa tem todo o interesse e que essa é uma região muito importante para a Congás. O gás natural é visto como uma forma de energia bem melhor do que o combustível utilizado hoje em dia? Com certeza, ele é muito menos, mas assim, 99% menos poluente do que os óleos, em geral, óleos combustíveis, óleos diesel, e seria o combustível ecologicamente correto, né? Com relação ao GLP, ele é menos poluente e muito mais econômico. Então, é um energético ideal para a indústria.
O Leme recebe esse investimento agora de gás natural. Bem, é um investimento há muito tempo esperado. Eu acho que é uma conquista das mais importantes dos últimos anos para a Leme, porque com o gás natural, empresas virão para a Leme. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, é o grande ganho, a grande alegria, é que com o gás natural haverá um desenvolvimento acelerado no nosso município. Quando essa iniciativa de trazer esse investimento para cá começou? Começou há mais ou menos uns 2 anos, em que nós estivemos em conversação, inclusive, com o governador, com o Dr. Luiz Sebastião Sandoval, com o secretário de Energia, Mauro Arce. Enfim, foi uma série de conversas, de atitudes. O professor Sérgio Bernardo fez um levantamento muito sério e nós fomos pleiteando junto à Congás, e hoje nós temos essa felicidade, essa alegria de saber que o gás natural vem para a Leme. Ok, muito obrigado. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Eu ia citar justamente o nome do Sérgio Henrique Bernardo Oliveira, ex-secretário do Meio Ambiente, que a primeira vez que se falou de gás natural para a cidade foi pela boca dele. Não tem dúvida. O Sérgio Bernardo é aquele guru do prefeito. Então, nós temos que, esse otimismo que o prefeito municipal de Leme está tendo, nós temos que torcer para que tudo isso se torne realidade. Ainda não ficou concretizado que a Congás passará por Leme. Estão sendo feitos estudos e vamos torcer para que essa viabilidade que eles pretendem alcançar, para que eles possam trazer o gás natural para Leme, é muito importante. Não só para as firmas automóveis e também a respeito, ecologicamente falando. Nós teremos um gás natural que será uma maravilha para a nossa cidade. Ontem, por volta das 11 horas da manhã, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão na rua Adelino Gomes Caetano. Uma testemunha chamou a polícia quando avistou Antônio Gevaldo Pinheiro, de 46 anos, conhecido como Canindé, que já tinha mandado de prisão na cidade de Jaú por roubo. Ele é considerado um bandido perigoso. Em sua residência foram encontrados objetos como porta-cartuchos, cápsulas, chumbo e espoletas. Canindé foi conduzido à cadeia pública local. E também ontem, às 11h30 da manhã, o motoboy Ivair Rodrigues de Jesus, de 28 anos, transitava com sua moto Honda pela Avenida Ana Maria, no sentido centro-Capitólio, quando uma saveiro de cor vinho cortou sua frente. Ao desviar, Ivair acabou atropelando Edivaldo Manuel Raimundo, de 45 anos, que estava em sua bicicleta. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro, onde permaneceu em observação. A Polícia Militar estava em patrulhamento quando, ao passar pelo Mercadão Lemense, encontrou Juarez Avelino e Fábio Avelino, ambos com uma moto Honda vermelha ano 84 com placas de Araras e totalmente embriagados. A polícia constatou que a carteira de habilitação de Juarez poderia ser falsa. A Receita Federal liberou hoje, sexta-feira, mais um lote residual das declarações do Imposto de Renda de 2001, que ficaram retidas na malha fina da Receita. Nesse lote, foram processadas quase 14 mil declarações, sendo que mais de 3.500 têm imposto a restituir. As declarações processadas neste lote serão corrigidas em 57,30%. E para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deve esperar pelo envio da notificação da Receita Federal pelos Correios. A campanha do Lions Conscientização para o Diabetes finaliza neste final de semana um ciclo de 6 palestras. Temas como dieta, exercícios físicos, saúde bucal foram abordados por profissionais da área. Essa última palestra tem o tema Pé Diabético. Confira um pouco do que vai ser essa palestra com o Dr. Carlos Alexandre. Nesse final de semana, para fechar o ciclo de palestras a respeito de conscientização de diabetes, eu converso agora com o secretário da Saúde, que é um possível ministrante da palestra com o tema Pé Diabético. Secretário, por que pé diabético? Olha, Ricardo, é importante os telespectadores da TV Leme saibam, né, que no caso o pé do diabético vamos dizer, é a parte do corpo humano que o diabetes tem que ter maior cuidado. Por quê? O diabetes é uma doença crônica, em que é muito comum as doenças circulatórias, as doenças vasculares, em que o diabético, ao longo do tempo,
ele vai tendo um problema circulatório, principalmente nas extremidades dos dedos, e muitas vezes ou ele tem uma ferida, ou ele pega uma infecção na parte de pele e não tem dor. E isso pode evoluir muitas vezes para necrose, a morte do tecido daquela região, e a doença mais prevalente de amputação dos membros inferiores é o diabetes. Então, é um alerta para os diabéticos que têm frequentado e participado dessa campanha, que eles tenham cuidado na parte de higiene, do tipo de calçado, tem que ser um calçado confortável, que até um calçado apertado, com o longo do tempo, ele pode gerar deformação dos ossos e até feridas que podem evoluir com amputação de dedos e até do pé, no diabético que tem o diabetes mal controlado. Nessa campanha que o Lions promoveu desde janeiro, desde o começo deste ano, foram abordados vários temas também, como saúde bucal, como a prática de esportes. Como o senhor tem visto as perguntas, as dúvidas do público que participou dessas palestras? Olha, o resultado foi muito satisfatório. Nós tivemos uma frequência média de 70 pessoas a 80 pessoas por palestra, com a participação de quem estava participando, ouvindo a palestra, com perguntas, que é o objetivo principal nosso, é a informação, é de tirar as dúvidas, não é dar aula de medicina, mas de estar levando a nossa população as informações básicas. E sempre a gente procurou estimular o diabético a comparecer nesse tipo de palestra. E sempre no final nós realizamos o teste de glicemia capilar, que é através de uma gota de sangue, e na hora tem como saber o resultado do diabetes. Então, toda vez que acaba a palestra, nós propiciamos gratuitamente aos ouvintes da palestra o exame de glicemia gratuitamente. Então, essas palestras vieram suprir as dúvidas da população em geral, então? Além dessa parte de dúvida, foi a oportunidade de dar o contato, porque o diabetes não é só o médico que trata, entendeu, Ricardo? Tem também, está envolvido no tratamento diabético o professor de educação física, o nutricionista, o dentista. Então, a visão no tipo de palestra que o Lions propiciou para a população é do caráter multiprofissional, multidisciplinar, que o diabético precisa para o seu tratamento. Ok, muito obrigado. Lembrando a você que está interessado em participar desta última palestra, ela vai acontecer neste sábado a partir das 9 horas da manhã, na sede do Lions Clube de Leme, que fica na rua Marilis, número 53, no Jardim Nova Leme. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Muito bem, é a última palestra de uma série de 6 palestras desde o comecinho do ano, quer dizer, foi de uma validade muito grande, principalmente para as pessoas que portam diabetes, viu? Sem dúvida. Inclusive, quando foi iniciar todo esse trabalho do Lions, eles vieram aqui à TV Leme e relataram como seria todo esse trabalho que o Lions, junto à Secretaria da Saúde, desenvolveu. E eu acredito que as pessoas que participaram dessas palestras a respeito do diabetes devem ter tirado muito proveito, porque toda a palestra ministrada, principalmente pelo nosso secretário, Dr. Carlos Alexandre, sempre foi um sucesso, principalmente a respeito dessa matéria que muito ele entende. E vale um esclarecimento aí, que essa palestra seria feita pelo ortopedista Dr. Rodrigo Volpon Quátio. As pessoas que por um acaso têm a programação em casa vão ficar na dúvida com relação ao palestrante. Houve um pequeno problema aí, impossibilidade do Dr. Rodrigo, então o Dr. Carlos Alexandre é que vai ministrar essa palestra sobre o pé diabético. Apenas essa troca aí. Isso é muito bom. No próximo bloco você confere. Vem aí aulas para pilotar ultraleve. Fique ligado, nós voltamos já já. Em breve, Leme vai contar com aulas sobre como pilotar ultraleve. Elas vão ser ministradas no aeroporto local, mais precisamente no hangar da empresa Aerostar. O local também é usado pela Associação Lemense Aeroesportiva, que existe já há 2 anos.
A Associação Lemense Aeroesportiva foi fundada há 2 anos atrás. Hoje, ela está instalada no aeroporto em Leme, em um dos hangares da empresa Aerostar. Fábio Santoro é piloto de ultraleve e trabalha no ramo de aviação há 16 anos. A ALA é a Associação Lemense de Aerodesportiva, ela surgiu há 2 anos, porque no nosso aeródromo aqui de Leme, aumentou-se muito o número de aeronaves experimentais, os ultraleves. E a ALA surgiu com o intuito de certificar e habilitar todas as pessoas que tinham ultraleve, proprietários de ultraleves e afins aí desse esporte que é a aviação experimental. Hoje, quantos associados estão incluídos, cadastrados na ALA? Aproximadamente 50 associados. Este é o Quicksilver, um dos primeiros modelos de ultraleve. O ano de fabricação é de 1987. O proprietário do ultraleve é associado e amante desse tipo de voo. Já há muito tempo eu sempre gostei de voar e agora tive a oportunidade de adquirir um Quicksilver, né, que é essa aeronave que eu tenho. E passando assim, ter amizade assim, com a turma aqui do Rio Clube, passei a frequentar aqui e, gostei dessa aventura e estou até agora aqui com a turma e pretendo ficar aqui agora, né? É fácil pilotar um avião desse porte? Não é difícil, só que tem que ter uma teoria de voo, né? Primeiro, né? Tem que ter umas aulas, né? E depois tem que tirar uma habilitação, então você tem que ter habilitação para poder voar. O aeroporto possui 8 hangares e todos estão ocupados, sendo para particulares ou de empresas. O objetivo maior da associação é transformar o local também em um ponto de encontro para a família e para praticantes da aviação. Segundo Fábio Santoro, dentro de 2 meses estarão sendo ministradas aulas para quem estiver interessado neste tipo de modalidade. O intuito é criar mais um ponto de encontro na cidade, que o nosso aeródromo tem uma história muito interessante, voltado a normas e criações aí através da dona Yolanda Penteado. E a gente quer resgatar isso, quer trazer novos adeptos e pessoas que gostam, se interessam pela aviação para estar participando do nosso clube, para estar vindo aqui conhecer as nossas estruturas. Este aviãozinho pode pesar cerca de 350 quilos e atingir a velocidade de 120 km por hora. O ultraleve é bastante usado para voos panorâmicos. Carlos Henrique é responsável pela manutenção desses aviões. Segundo Carlos, a manutenção é essencial para a segurança antes e depois de um voo. Geralmente a gente trabalha assim, cada 25 horas de voo é feita uma troca de óleo, conferimento de válvula, entendeu? Os cabos de profundor, compensador, aileron, tudo no padrão para não ter risco, né? Essa manutenção é feita aqui mesmo no hangar? Isso, aqui na Aerostar a gente trabalha do começo ao fim, entendeu? Do começo ao acabamento, fazemos tudo aí, parte de motor, asa, profundor, aileron, em geral, pronto para voar. Nossa câmera, que tinha medo de altura, resolveu experimentar a sensação de voar. Ela aceitou e decolou. Segundo Rosângela, o medo foi superado. Excelente, eu pensava que morria de medo de alturas, pensava, né? E é muito inexplicável, assim, é muito gostoso mesmo. E a gente acha que vai tremer muito, que pode cair, não tem nada disso. Para este sábado está programado o 3º encontro de ultraleves do Vale do Mogi, que vai acontecer no próprio hangar e irá atrair grande público praticante do esporte. Outro projeto em estudo é realizar trabalhos sociais, onde as crianças irão poder conhecer melhor e de perto um pouco sobre aviação. No próximo sábado, dia 26, nós vamos estar aí fazendo aí um evento que é o 3º encontro de ultraleves do Vale do Mogi. E esse hangar, ele veio com o intuito, é uma empresa que chama Aerostar,
ele veio com o intuito de promover vendas e compras de ultraleves, bem como escola de aviação experimental. Ela está passando por um processo de certificação junto à ABU, que é a Associação Brasileira de Ultraleves, que está homologando, e futuramente a gente vai estar ministrando aulas aos interessados, pessoas aí da cidade da região que tem interesse também de estar vindo aprender esse esporte. Bem, depois dessa coragem da nossa colega Rosângela, nós estamos também convidados a dar uma voltinha lá, viu? Sem dúvida. Eu só achei muito vago quando o cidadão que foi entrevistado, ele disse que eu ia passando por aqui, eu vi um ultraleve, gostei, tive algumas aulas e saí voando. É muito perigoso. Eu acho que essas aulas que serão ministradas, eu não sei, por esse menino Fábio, ou outro instrutor qualquer, se deva levar o crivo da aeronáutica, deverá passar por algum teste, porque realmente uma cadeira dessa voadora é muito complicada. É você, a cadeira e o resto do chão. Então eu acho que tudo deva ser feito com muito critério para que não tenhamos ninguém enterrado no chão. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou as regras para a prestação de contas dos candidatos nas eleições. Aqueles que não apresentarem os gastos da campanha não vão receber a certidão de quitação eleitoral, ou seja, não serão diplomados caso ganhem as eleições. Além disso, o nome do político vai ser divulgado e encaminhado para o Ministério Público. Os partidos deverão declarar toda a movimentação financeira e patrimonial. A documentação terá de ficar disponível por 5 anos e as sobras de campanha só poderão ser usadas na criação e manutenção de fundação de pesquisa política. A coisa está apertando, hein? Não, sempre foi, é natural. É natural. Todo cidadão que se propõe a um cargo eletivo, que queira disputar alguma eleição, no caso, agora, de legislativo e executivo nas cidades, a Câmara e Prefeitura, o cidadão tem que realmente prestar conta daquilo que ele vai usar em sua campanha. Sobras, eu não acredito que vão existir, mesmo porque está muito difícil até conseguir algum dinheiro para aplicar em campanha. As campanhas, sim, devem ser hoje sem aquele assistencialismo. A campanha tem que ser feita pisando, andando, de casa em casa, mostrando para o eleitor a sua proposta. Não é com compra de votos e muito menos com camiseta e muros pintados, porque os muros também não votam. A equipe de canoagem de Leme completa 2 meses de existência. Para esse final de semana, a equipe vai estar em Piracicaba participando do Campeonato Paulista. Segundo o seu presidente, as dificuldades ainda continuam em relação ao patrocínio, pois até agora apenas uma empresa se dispôs a patrocinar. A equipe de canoagem de Leme, denominada Acali, vai disputar um campeonato paulista neste domingo. Eu converso agora com o presidente do grupo, que vai nos dar maiores detalhes desse evento que vai acontecer agora nesse final de semana. Marcos, esse campeonato de nível paulista, vocês já estão prontos para ele? Olha, infelizmente prontos ainda não, mas eu quero levar o pessoal lá, Ricardo, para eles conhecerem como que é uma competição de canoagem. A maioria é crianças, adolescentes, então pelo menos para eles conhecerem, para talvez incentivar mais eles, né? Esse vai ser então o primeiro campeonato que vocês vão estar participando? É o primeiro campeonato desse ano, que nós tem um pessoal da equipe que há 10 anos atrás já competiu, já tem uma certa experiência, mas tem um pessoal que agora que está iniciando, né? Então a gente vai levar mais para incentivar esse pessoal, né? Esse pessoal novo. E como foi os treinamentos? Todo domingo a gente está treinando, está tentando puxar. Infelizmente ainda tem pouco material para a gente trabalhar nesse treino, né? Mas estamos lá tentando cada vez melhor. Falta patrocínio, com certeza, falta muito patrocínio, mas a prefeitura já deu um jeitinho, já
arrumou alguns caiaques, a gente está começando agora a melhorar. E como você vê a participação dos atletas em si e na véspera desse campeonato? Todos estão ansiosos, viu? Estão ansiosos porque todos querem participarem. Mas, infelizmente, nós teríamos 16 atletas para a competição. Eu precisaria de R$160, que seria R$10 por atleta da inscrição. Até agora eu consegui só R$60. E isso daí, com quantos atletas dá para levar para esse campeonato? Infelizmente, 6 atletas só. Hoje lá na sua equipe, quantos atletas participam? De 15 a 20 atletas que vão todo domingo conosco lá. Tá ok, Marcos, muito obrigado. Ricardo Missão para o Leme Notícias. E os interessados em colaborar com a equipe de canoagem aí, entrarem em contato pelo telefone 9158-4435. R$160. É uma equipe valorosa, o pessoal está aí na batalha, hein, Orozinho? E você sabe que Leme hoje é um celeiro de craques em todas as modalidades, em todos os esportes, inclusive no judô, no Kung Fu Shu, que nós temos aí o João, que também pleiteia, ou busca alguma empresa para que ele possa ir até os Estados Unidos, se eu não me engano, que será a competição. É um campeão. Eu não sei o que está fazendo a Secretaria de Esporte de Leme. Eu acho que precisa dar um puxão de orelha no prefeito para que ele volte a olhar com muito carinho, porque também ele é um esportista. Olhar esse pessoal que precisa de um auxílio, de um amparo, para que possa mostrar a cara de Leme também na canoagem em outras cidades do interior paulista. O porta-voz da Presidência da República, André Singer, descartou os boatos de saída do ministro José Dirceu do governo e de uma nova reforma ministerial. Segundo o porta-voz, o presidente, na manhã de hoje, estava bem-humorado, fez um relato positivo de sua viagem a Nova York e viu as peças publicitárias da campanha de governo Mudando o Brasil, que vai começar a ser veiculada brevemente. Essa notícia da saída do José Dirceu já começou a fervilhar logo depois da aprovação lá dos R$260. Mas eu não acredito que aconteça. Também não. Agora, eu acho engraçado o bem humor do nosso presidente voltando e encontrando as pesquisas mostrando que a aprovação do governo está caindo dia por dia. A rejeição também já é muito grande em cima do PT. E ainda mais agora que nós vamos enfrentar eleições municipais, a situação do PT fica complicada. Então, senhor Lula, não há razão ainda para muito riso, porque a situação sua agrava cada dia que passa. A Escola Municipal Malak Taufik de Albuquerque, na Barra Funda, desenvolve o projeto Brinque com Vida. As professoras Luciana Medeiros e Juliana Metzner foram as criadoras do projeto com o propósito de trabalhar com crianças do ensino infantil e fundamental. Troque uma arma de brinquedo por uma muda de árvore. Esta é a filosofia do projeto. Confira. Um trabalho desenvolvido aqui na Escola de Ensino Infantil Malak Taufik troca armas por muda de árvores. As armas de plásticos que as crianças deixam com a guarda municipal acabam recebendo em troca uma muda de árvore. O objetivo maior desse trabalho é conscientizar a criança de que a violência não vale a pena e formar bons cidadãos para o futuro. Nós trabalhamos o ano inteiro com o projeto Paz. Aí, 2 professoras do período da tarde acharam melhor trabalhar o desarmamento, incluindo o projeto da Paz. Qual que é o benefício maior que as crianças têm em estar recebendo essa muda aqui na escola? O benefício, além do reflorestamento, né, a preocupação com o meio ambiente, seria as crianças deixarem de brincar com as armas. O projeto é direcionado aos alunos do ensino infantil e fundamental. Segundo as professoras envolvidas, o dia a dia violento que essas crianças vivem despertou esta ideia.
e os resultados aparecem gradativamente. Armas, facas, linhas com cerol e até bombas já foram trocadas por mudas de plantas. Comecei a trabalhar esse projeto, eu percebi que eles montavam brinquedos e eles faziam muita arma. Todos os brinquedos que eles faziam era com arma. Aí eu conversei muito com eles sobre a violência e falei para eles que a violência era gerada pela arma. Então nós trabalhamos esse projeto que eles tinham que se desarmar para vir para brincar com a gente, com outros brinquedos, né? Esse trabalho, que é Brinque com Vida, está dentro de um outro projeto também, que é o Momento da Paz. Como que é feito isso na escola? Nós trabalhamos o Momento da Paz o ano inteiro. Toda sexta-feira a gente apresenta um trabalho da paz em todas as escolas. Hoje, no Momento da Paz, foi realizada uma apresentação de teatro. Esta atividade é desenvolvida todas as sextas-feiras na escola. Espera-se que dentro de um mês os alunos possam valorizar a vida e brincar de uma maneira menos violenta e perigosa. Os pais apoiam a ideia. Uma ideia boa, né? Pelo menos desde pequeno já vai sabendo que isso daí é uma coisa ruim, né? Aprovo. Por quê? Porque incentiva a não violência, né? Não é isso? Você acha que a violência está muito dentro de casa? As crianças estão vendo muita violência e estão ficando mais agressivas? Eu acho que sim. Mas estão vendo a violência, né? Com a árvore de brinquedo está incentivando a violência mais tarde, quando crescer. E agora com uma árvore ela não vê violência? Aí não, incentivando a natureza, né? Muito bem, é uma campanha interessante essa, né? Realmente, eu costumo dizer que Leme, quanto à educação, quanto à saúde, está maravilhosamente bem. Agora, essas duas professoras, a Luciana e a Juliana, elas devem ter sido picadas por aquele mosquitinho da secretária da Educação, que é muito valente, tem umas ideias brilhantes, e essas duas moças não fugiram à regra. Conseguiram criar um projeto que realmente mexe com as crianças, mexe com a própria família, haja vista. Esse pai que foi buscar as mudas, naturalmente serão plantadas e nós teremos uma cidade muito mais bonita, daquele Leme que, de outrora, que poucas árvores existiam em nossa cidade. E você vai ver daqui a pouco as opções de divertimento na agenda cultural. Nós voltamos a seguir. Na próxima semana acontece o lançamento de um livro da escritora Maristel Dias dos Santos. O livro conta histórias vividas pela escritora e poemas conhecidos como O Abacateiro. O evento acontecerá no Anfiteatro Professora Salete Aparecida Ciccone Marchi. A escritora lemense Maristel Dias dos Santos estará lançando seu primeiro livro Striptease de uma Alma. É o primeiro lançamento que vai acontecer na terça-feira, dia 29. Converso agora com a secretária de Assuntos e para a Cultura, que nos dará mais detalhes desse evento que vai acontecer. Carla, primeiramente, quem é a Maristel? A Maristel é uma autora lemense de tradicional família aqui de Leme. E a Maristel, ela é uma escritora muito conceituada e premiada. E o que vai ser esse evento na terça-feira? Esse evento é uma realização da Prefeitura Municipal através da Assessoria Especial para Assuntos de Cultura e nós vamos promover o lançamento do livro da Maristel e efetuarmos a noite de autógrafos. E toda a renda desse livro da Maristel é muito interessante porque ela está doando para a Sopral, que é a entidade de proteção aos animais de Leme. Esse lançamento vai ser aberto ao público, né? Aberto ao público, todos estão convidados para prestigiar essa autora lemense. O livro, inclusive, fala muito sobre a cidade, ele invoca lugares,
passado, é altamente cultural e histórico e muito emocionante. Inclusive, eu terminei de ler o livro essa noite e chorei bastante porque eu me identifiquei muito com um conto. É um livro de conto e poesia, com um conto chamado Abacateiro. É muito emocionante, fala da passagem da infância dela e dá para se ter uma ideia de como era Leme naquela época, as casas, as pessoas, as coisas e os lugares. Então seria um resgate da própria escritora em relação a Leme e também da família dela. Não seria somente o resgate da escritora sobre os assuntos relacionados a Leme, mas mais assim, o que acontece também no interior da alma dessa lemense. Então, automaticamente, Leme é retratado, porque ela viveu aqui, cresceu e mora aqui em Leme, né? Então, reforçando o convite, Carla, terça-feira, dia 29, no Teatro, às 20 horas, e nós teremos uma performance de um grupo teatral, primeiramente, algumas autoridades convidadas, né, autoridades literárias, e faremos um coquetel e toda a população de Leme está convidada. Para agora, voltando ao assunto dos jovens, Carla, vai estar sendo feito algum evento cultural nessas férias para os jovens? Olha, Ricardo, é uma pena, mas eu estou entregando o cargo dia 30. Eu devo, vamos ver se eu reassumo daqui 3 meses, né? Eu vou me afastar do cargo para fins eleitorais e vamos ver se esse cargo vai ser preenchido por alguém. Mas a Secretaria da Educação e Cultura está aí também para suprir toda e eventual falha assim, em relação ao cargo da assessoria, né? E então provavelmente eles também têm uma agenda cultural e de eventos. Já tem algum nome para ser substituído, Carla, ou vai ficar a cargo mesmo da Secretaria da Educação? Na verdade, esse cargo ele vai ficar disponível, né? Mas o prefeito, o Dr. Geraldo Macarenco, que decide, no caso, né? Tá ok, muito obrigado, Carla. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Muito bem, tá aí o primeiro livro da Maristel. Não tem dúvida. Agora, o comentário feito pela Kayla Egger, ela como assessora especial de cultura, é o suficiente para mostrar tudo aquilo que vai acontecer nesse lançamento do livro de histórias vividas pela escritora. Eu conheço a Maristel, poetisa, tem uma capacidade enorme. Aliás, eu acompanho de perto todas as suas crônicas, todas as suas poesias e aguardava realmente, ansiosamente, por esse lançamento. Tenho certeza que será sucesso. Parabéns para você, Maristel. A emenda constitucional que atenua o corte no número de vereadores determinado pelo TSE vai ser alvo de uma guerra regimental no Senado na próxima semana. Senadores contrários ao projeto vão recorrer a todas as manobras possíveis para atrasar a tramitação das 2 emendas ao projeto. Eles querem que vigore nas eleições de outubro o corte de 8.527 vagas, já determinado pelo TSE. O projeto em tramitação no Senado prevê um corte menor, 5.062 cadeiras. A próxima quarta-feira é o prazo final para a realização das convenções e o registro das candidaturas deve ocorrer até o dia 5. Houve aí um esticamento do prazo aí, senão não ia dar tempo mesmo, né? Houve a morte do ex-governador Brizola. Pois é. Nós tivemos a novela do salário mínimo, se ia prevalecer a vontade do presidente ou não. Aliás, ele está todo contente, ele chegou todo contente porque ele obteve essa vitória. A situação hoje obteve uma vitória muito importante. Agora, quanto ao projeto da redução de vereadores, deverá ser automaticamente aceita pelo Senado. Porque o que eles deveriam frisar seria uma redução de verbas repassada pela Prefeitura às câmaras municipais. O número de vereadores é muito importante que seja estendido, para que o número pequeno seja muito fácil para ser manipulado pelo prefeito municipal. Então, a solução seria realmente
cortar gastos. De que forma? Passar menos o repasse seria menor para as câmaras municipais. Apesar que nós já tivemos, inclusive, alguns órgãos de imprensa, alguns jornais, dando como resolvido toda essa questão. E ainda não está resolvido. Na terça-feira teremos uma reunião do Senado, onde será votado esse projeto. E eu tenho certeza que ele será aprovado, porque não seria de bom alvitre que se cortasse o número de vereadores. Por falar em vereadores, por falar em eleições, o seu partido tem uma convenção ainda hoje. Logo mais às 20 horas, o PP se reunirá na Câmara de Vereadores. E de lá, naturalmente, sairão os nomes dos pretensos candidatos à vereança e também o apoio que será dado naturalmente, que aliás já houve um acordo com o seu prefeito municipal. A grande massa de ar seco cobre a maior parte do sudeste e o sábado fica ensolarado. No oeste paulista, as instabilidades que avançam da região sul deixam o dia com céu nublado e chuva principalmente à tarde. No centro e leste de São Paulo, o céu fica com nuvens e ocorrem pancadas de chuva no fim da tarde de domingo. Confira aí a previsão para Leme no fim de semana. Sábado e domingo com sol, nebulosidade variável e pancadas de chuva. A probabilidade de chover é de 40%. A temperatura deve ficar entre a mínima de 13 e a máxima de 25 graus. E antes de chamarmos aí as informações da agenda cultural, eu quero registrar hoje, dia 25, sexta-feira, o aniversário do nosso companheiro aqui, do nosso analista, Orosílio Sandoval. Parabéns, saúde, felicidades, é um prazer tê-lo com a gente aqui. Eu é que me sinto muito bem nessa casa junto com os senhores. Leve um abraço de toda a equipe. Muito obrigado. A temperatura está agradável e cabe a você esquentá-la com as dicas oferecidas em nossa agenda cultural. Escolha a sua preferida e boa diversão. Olá, voltamos com mais uma agenda cultural para você que está ligado no Leme Notícias. Para começar, hoje na Choperia do Preto tem música ao vivo com a dupla Laerte e Raquel. Amanhã também no Clube de Campo Empírio tem festa e rock no Pavilhão Lonado, a partir das 10 da noite. Lá você vai poder curtir várias bandas de rock e o que é melhor, todas elas são de Leme. No Clube 29 de agosto, amanhã tem Tequila Fest com a banda Capitão Caverna. Para você que não perde esse tipo de balada, vai ter tequileiros e cadeira maluca a partir das 11 da noite. Os ingressos antecipados custam R$ 7,00 e na hora R$ 10,00. E amanhã no Bárbaros tem Noite do Pagode com a banda Carícia. Os ingressos antecipados custam R$ 5,00 e na hora R$ 7,00. Para você que curte uma boa balada, hoje na aldeia tem 2 DJs e a banda Lúcidas. Amanhã, muito axé, forró e pop na festa Aldeia na Gandaia. E vale a pena lembrar que na sexta-feira que vem acontece a festa Black, a primeira da região. Mais informações pelo telefone 8122-8583. E no cinema continua o grande sucesso O Dia Depois de Amanhã, com sessões às 8h15 de segunda a sexta e de sábado e domingo às 6 da tarde e às 9 da noite. Já para você que é assinante da TV SP2, a diversão chega até a sua casa via cabo. Amanhã na HBO, às 2h30 da tarde, vai passar o filme Uma Confusão das Bruxas. E na TNT, às 10 da noite, Máquina Mortífera 4. No domingo, na HBO, às 7h15 da noite, tem Harry Potter e a Câmara Secreta. Já na HBO, 2 a 1h15 da tarde, vai passar o Quarto do Pânico. Para os amantes das videolocadoras, não deixe de assistir ao Meninas Não Choram. Katy é uma jovem de 17 anos que não consegue ter um relacionamento sério com nenhum de seus namorados. Sua melhor amiga é Steffi, que leva uma vida aparentemente perfeita. É bonita, tem ótimo relacionamento com os pais e um namorado estável. Mas a vida de Steffi começa a ruir quando ela descobre que seu pai está tendo um caso fora do casamento.
Tem também O Último Samurai. Um capitão americano é enviado ao Japão para combater os samurais remanescentes, mas após ser capturado, muda seus conceitos sobre o inimigo. What do you want? To know my enemy. I've seen what you do to your enemies. What do you want from me? What do you want for yourself? E por último, lições para toda a vida. Um garoto é enviado para a fazenda de dois tios que mal conhece, mas a descoberta de segredos do passado acaba aproximando-os. Gentlemen, do you worry about the future? The Mississippi Mutual Insurance Company. He was stuck in the middle of nowhere. You sleep up there. We don't know nothing about kids. If we kick off in the middle of the night, you're on your own. With two crazy old men. There he is! And nothing to do. Is it okay if I go inside and watch television? Ain't got one. No television? Hey! No TV. But sometimes you can find adventure in the most unlikely places. They say these two old men got millions stashed away. Nobody knows where they got it. They're bank robbers from the 20s and 30s. You two disappeared for 40 years. As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa 238. O telefone é o 3571-3830. E o Leme Notícias de hoje termina por aqui. A todos um ótimo final de semana e até segunda. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Assaltantes roubam e matam na zona rural de Leme. Senado começa a votar a reforma do Judiciário. Leme já tem a sua unidade do Corpo de Bombeiros. Lula acredita na queda do desemprego. Moção de vereador busca a história da cidade. Crianças acompanhadas poderão assistir filmes impróprios. Prefeito Macarenco vai receber o prêmio Abrinq. E o professor Fábio Leme traz os destaques do esporte amador. Segunda-feira, 28 de junho, estas e outras notícias você acompanha logo após o intervalo. Não saia daí.
As polícias civil, militar e rodoviária, juntamente com a Guarda Municipal de Leme, registraram um caso de roubo seguido de morte na madrugada desta segunda-feira, na zona rural do município. Um ônibus foi rendido por 4 assaltantes que roubaram pertences de mais de 20 passageiros, além de matarem uma pessoa. Na madrugada desta segunda-feira, a polícia registrou uma ocorrência de roubo seguido de morte. Eu converso agora com a doutora Adriana, que foi quem atendeu essa ocorrência. Doutora, 4 elementos renderam um ônibus com mais de 20 pessoas. Como é que foi isso? Mais um episódio lamentável, né? Um ônibus de comerciantes que vinha de Uberaba, sentido capital, para efetuar compras. E 4 indivíduos encapuzados renderam esse ônibus logo após o posto Graal, ainda no município de Pirassununga, e já atiraram para que ele parasse o veículo, e 3 deles entraram dentro do ônibus, assaltando mais de 26 passageiros. O que foi roubado? Bom, eles levaram pertences pessoais, carteiras com dinheiro, né? Somando aproximadamente R$8.000 dos passageiros, e aparelhos celulares, outros pertences pessoais, joias, né? Doutora, houve uma vítima fatal, né? Infelizmente, quando eles foram abordados, que 3 deles subiram no ônibus, um dos passageiros estava na cabine do ônibus e ele entrou para o corredor. E nessa reação dele de sair correndo, possivelmente os elementos acharam que ele podia estar reagindo. E infelizmente deram um tiro a queima-roupa na altura do pescoço e ele já caiu sem vida num dos bancos do ônibus. Esses bandidos foram presos ou a polícia não conseguiu pegar? Infelizmente ainda não conseguimos identificá-los. Eles estarem encapuzados dificulta muito. Mas tem um veículo envolvido, né? E isso tudo está sendo em apuração e pretendemos chegar na autoria desse delito. Existem pistas dessas pessoas, desses bandidos? Poucas pistas pela dificuldade da identificação deles, mas a gente já está trabalhando com algumas hipóteses. Obrigada, doutora. Mariana Facioli para o Leme Notícias. A via Anhanguera está aí para acontecer tudo, né, Orozino? Sem dúvida. Agora, isso aí é um alerta para esses ônibus que saem de Leme com sacoleiros para fazer compra em São Paulo. Já aconteceu de alguns ônibus já serem dominados e os passageiros roubados. Agora, é preciso que quando haja esse tipo de excursão, levando pessoas para fazer compra em São Paulo, que marque um local. Não fiquem andando pela periferia, que fiquem no local que tenha movimento, para que eles possam, pelo menos, inibir assim os assaltantes. E a matéria completa sobre esta ocorrência registrada pela Polícia de Leme, você confere daqui a pouquinho no programa do Judinho, logo mais 9h. Na sexta-feira à noite, a polícia registrou uma tentativa de roubo em flagrante no Taquari Bairro. Segundo o boletim de ocorrência, 4 elementos armados e encapuçados invadiram a residência do caseiro Paulo César Corsetti, de 32 anos, que estava junto com o proprietário da fazenda São Manuel, Lázaro Francisco, de 55 anos, deixando preso em um quarto toda a família de Paulo César. Os ladrões levaram R$300 em dinheiro e mais alguns objetos. A polícia foi acionada depois de uma denúncia anônima. Em busca pela região, a polícia localizou Luciano Bertoletti, de 26 anos, e Ivan Alves Gregório, de 32 anos. Os dois foram indiciados e já possuíam antecedentes criminais. Eles estavam em liberdade condicional pelo presídio de Jaú. Os dois foram encaminhados para o plantão, onde uma das vítimas identificou Luciano Bertoletti. Os dois foram presos em flagrante. Outra ocorrência foi um acidente de trânsito com vítima no bairro Sapezal, também na sexta-feira. Segundo o condutor da moto CG Honda, que trafegava pela estrada vicinal Leme-Córrego Taquari, ao efetuar uma curva, ele veio a perder o controle, vindo a cair no chão. O causador da queda foi uma pedra que estava no meio da estrada. A vítima sofreu fratura na mão direita e foi encaminhada ao PS da Santa Casa.
Outro acidente de trânsito, desta vez sem vítima, aconteceu no sábado no bairro Taquariponte. O condutor do veículo, Jorge Daniel Baldim, de 52 anos, estava trafegando com sua Saveiro quando um cachorro entrou à sua frente. Ao desviar do animal, veio a colidir com uma outra Saveiro que estava estacionada. O plenário do Senado deverá aprovar ainda esta semana a reforma do Judiciário, que já tramita no Congresso há 12 anos. Apesar de haver acordo dos partidos em relação aos principais pontos da reforma, os senadores não deverão examiná-la no início da semana, já que a Lei das Falências e a emenda constitucional, que reduz os cortes nas vagas de vereadores, serão votadas antes. A votação poderá se prolongar até a semana seguinte, porque os senadores devem pedir votação em separado de dezenas de emendas apresentadas à reforma sobre pontos polêmicos. Será que dessa vez esse judiciário realmente passa pela reforma? É uma briga que já vem de há muito tempo. Como foi bem dito, há 12 anos brigam para fazer essa reforma do judiciário. Agora, nós tivemos algum atraso nas votações do Senado, porque nós tivemos a morte do Leonel Brizola, nós tivemos aquele impasse muito grande com o salário mínimo, aquele que o presidente queria que prevalecesse a vontade de 260, que realmente deu certo, e agora nós temos esse projeto onde reduz o número de vereadores. Eu acredito que essa votação ainda para a reforma do judiciário deva se prolongar realmente por algum tempo, porque existe como prioridade a lei das falências e o número de vereadores. E já se fala também que o presidente deverá convocar o Senado no recesso a partir do dia 15. Não tem dúvida, deverá acontecer isso, porque existe uma necessidade de se resolver de uma vez por todas do judiciário. E no último domingo, a equipe de canoagem de Leme participou de seu primeiro campeonato com 9 atletas. A disputa foi de nível paulista amador. 8 cidades participaram da competição. No último domingo, a equipe de canoagem de Leme participou do Campeonato Paulista Amador, na cidade de Piracicaba. Eu converso agora com o presidente da equipe, que tem mais informações. Marcos, como é que foi esse campeonato? Olha, apesar de ser amador, nós só competimos no amador, foi excelente, viu? De 9 competidores, quase todos tiveram uma ótima classificação. Qual foi o resultado geral? Olha, tenho aqui a relação. De 10 anos que a categoria Turismo Infantil, teve o Rodrigo Pinheiro, que pegou em primeiro lugar, o João Paulo Benedito em segundo lugar e o Francisco Rodrigo da Silva pegou em terceiro lugar. No Turismo Sênior, a categoria de 29 anos até 29 anos, teve o Carlos Alberto Ciccone, que pegou em segundo lugar. Na Turismo Menor, que seria 12 anos, teve o Guilherme Segatti, de primeiro lugar, e o Cássio Bruno Colinezuki, em segundo lugar. Na categoria Turismo Feminino, teve em primeiro lugar Elizabeth Schmidt, segundo lugar Maria Jeane Monteiro Feitosa. E na Turismo Master, que é acima de 30 anos, primeiro lugar, eu, graças a Deus, também consegui ganhar o primeiro lugar. E o seu Canobre pegou em terceiro lugar. Quantas cidades participaram? Foram 8 cidades participantes. E qual categoria vocês fazem parte? A categoria é bem variada, né, Mariana? Tem várias categorias, tem vários tipos de caiaques, né? A partir da próxima competição, a gente já espera estar com o K1, que é profissional olímpico, e nós vamos estar competindo com o K1 já. Então quer dizer que tem mais competições por aí? Com certeza. Em setembro vai ter o Paulista, na USP, em São Paulo, e em outubro vai ter o Brasileirão, que vamos tentar também marcar presença, né? Marcos, e como é que vocês estão de patrocínio? Os empresários, eu não sei se estão meio assustados, que é uma modalidade nova aqui em Leme, né? Apesar que há muito tempo atrás já existia a canoagem, ela está voltando agora meio tímida, mas estamos conseguindo adentrar, né? E vamos tentar aí, o pessoal, incentivar cada vez mais. Eu estou tentando, com a força e coragem,
incentivar essa molecada aí. Mas nós vamos, acredito que ter mais patrocínio a partir de agora. Obrigada e parabéns. Obrigado. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Tá aí, o moço lutando com o que pode, né? Porque na sexta-feira, você se recorda, eles precisavam de uma quantia aí para poder levar pelo menos meia dúzia. Certo. Aí arrumaram alguma coisa, levaram 9. E vieram com prêmios lá, primeiro lugar, segundo, terceiro. Precisa ajudar esse pessoal. Eu acredito até que aquele puxão de orelha que foi dado no seu prefeito animou para que ele pudesse também participar desse Apesar que a prefeitura diz que já ajuda já com ônibus ou coisa parecida. Mas é né? preciso que ajude precisa também dinheiro, financeiramente, né? Porque esse pessoal precisa deslocar, tem alimentação, enfim. Há uma necessidade de ajuda, sim. E, pelo que mostrou a reportagem, o moço já está com o boné da Lemicó. Naturalmente, o vagão deve ter entrado também nesse círculo de patrocínio. Esperamos que com isso outros empresários se animem e apoiem esse tipo de esporte que também é praticamente inédito em nossa cidade. E no próximo bloco você confere, prefeito vai receber prêmio Abrinq. Fique ligado, nós voltamos já já. Moção de apelo do vereador Orozimbo Sandoval quer reviver parte da história do município. Ao lado da matriz de São Manuel, na Praça Rui Barbosa, encontra-se a pedra fundamental da primeira igreja de Leme, a Igreja de São Lázaro. A matriz de São Manuel, localizada na Praça Rui Barbosa, é a quarta igreja levantada no mesmo lugar. A primeira capela construída na praça central da cidade foi a Igreja de São Lázaro, que levava o nome do antigo padroeiro de Leme. Mas dá para imaginar o que esta pedra tem a ver com tudo isso? A senhora sabe o que é essa pedra aqui no Jardim da Praça? Não, nem desconfio. Do que se trata? A pedra branca? Ai, dona, eu conheço muita pedra, mas tem pedra de tudo quanto é jeito. Tem perdigulho, tem pedra ferro, tem pedra, essa pedra sapo, tem tanta qualidade de pedra que a gente foi criado desde pequeno no sítio, a gente enxerga a pedra, mas aquela branca ali a gente não... É pedra aparelhada ou é de concreto, o que é? O senhor sabe o que é aquela pedra? É a pedra fundamental da igreja, né? Mas só isso, mas não sei. Não sei. A senhora mora em Leme há quanto tempo? Eu nasci em Leme. Nasci numa fazenda, Nova Granada. O seu Agenor, um cidadão lemense que trabalhou na construção da atual matriz, foi quem sugeriu que esta pedra fosse exposta à população. Esse é um marco histórico da nossa cidade. Essa aqui é a pedra fundamental da nossa matriz. Que em 66, que foi construída essa matriz, eu fui encarregado de carpintaria daqui. Então nós tiramos essa pedra e o padre Renato me mandou deixar do lado que ele ia colocar no lugar decente. Olha onde você se encontra hoje aqui, você está vendo. Segundo o seu Agenor, dentro desta pedra existia um cofre, mas há muitos anos o monumento não é aberto. Mas quando nós tiramos ela, só tem apenas um manuscrito, que isso aí que ninguém tomou conhecimento, foi só o padre Renato. E apenas umas moedinhas pequenas que tinha aí dentro, só. Que a de cima é a tampa. O cofre é a de baixo, um cofrezinho pequenininho, mais ou menos 20 centímetros, 25 centímetros, que é a de baixo. Isso aqui é pedra, isso aqui não é concreto. O senhor sabe de alguma história, alguma passagem aí envolvendo essa pedra? Só de 66 para cá. Porque essa matriz aqui, essa aí é a quarta já construída aqui. Quarta capela construída no mesmo lugar. Quando foi colocada essa pedra aqui? Aqui? Não sei, que nós tiramos ela em 66
E depois ficou do lado aí. Ninguém sabia, nem o padre sabia o que era essa pedra. Ninguém tomou conhecimento disso, ninguém sabia o que era aí. Estava aí essa pedra aí, acharam bonita lá, colocaram aqui. Mas ninguém sabia o que era. Eu procurei muitas pessoas aí para nós resolver esse problema. Ninguém tomou uma satisfação nenhuma. Daí eu procurei um amigo meu, vereador, o Sandoval, que ele tomou providência e está tomando providência para que nós coloquemos isso aqui num lugar decente. Porque aqui não é lugar dela. Enquanto eu não ver essa pedra num lugar decente, eu não sossego. Muito bem, está aí. Nós procuramos o padre Lázaro para dar aí uma opinião, enfim, não foi encontrado, estava impossibilitado de falar a nossa reportagem. Mas Orozino, como é que é essa história? Acontece que esse moço, ele me procurou, realmente nem eu também sabia da existência dessa primeira pedra fundamental, da primeira matriz. Aí, eu tomando conhecimento, eu entrei com uma moção de apelo, em maio, endereçada ao senhor prefeito municipal, para que ele pudesse, junto à igreja, junto ao padre Lázaro, conseguir mais elementos e desse um destaque para que fosse colocada essa pedra. Seria de frente à matriz municipal, um canteiro com algumas flores e essa pedra colocada lá, para que manter essa tradição. É uma história de Leme na realidade, sendo a primeira pedra que era da primeira igreja de São Lázaro. E agora nós acreditamos que o prefeito já esteja conseguindo mais algum elemento para que nós possamos resolver de uma vez por todas essa situação da primeira pedra fundamental da primeira igreja de Leme. A primeira é essa de São Lázaro, depois nós tivemos uma outra, então, uma segunda. E depois veio aquela que foi derrubada, demolida, e essa a construção dessa última igreja, que realmente ficou muito bonita. Agora, derrubaram 3, então? 3 igrejas. E essa matriz, que por último construída, eu acredito que veio satisfazer todas aquelas exigências do povo católico de Leme. E a mudança de padroeiro também era São Lázaro? Também era São Lázaro, passou para São Manuel. Muito bem. E por falar em moção de apelo, hoje nós temos sessão na nossa Câmara, né? Nós temos é a última do semestre? Antes do recesso. Nós, como primeiro projeto, nós temos em segunda votação que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Será segunda votação, não vai haver problema nenhum. Como segundo projeto, nós temos uma proposta de emenda à lei orgânica do município, de autoria do vereador Juvenil, aonde ele pretende acabar com o recesso de julho. Para deixar só o recesso de começo de ano, né? Só de dezembro, né? Eu sempre fui contra acabar com o recesso, a não ser quando acabe também na Assembleia, tanto federal como no Senado. Aí sim, o município deve seguir as normas que existem. Mesmo porque o vereador, mesmo estando em recesso, ele continua indo à Câmara Municipal e atendendo os munícipes. Apenas o recesso inibe qualquer situação de sessão ordinária. Extraordinária, naturalmente, caso haja necessidade, é requisitado e o subprefeito determina e é feito. Então, eu acho que acabar com o recesso antes que a Assembleia acabe, talvez não passe esse projeto. Terceiro projeto trata-se de autoria do seu prefeito municipal, aonde ele autoriza a SAICIL desapropriar bens necessários para a execução de seu serviço, após, naturalmente, declaração de utilidade pública por decreto executivo. Então, ele está autorizando a SAICIL a desapropriar bens a partir do momento que haja necessidade. E como quarto projeto de lei complementar, também de autoria do seu prefeito municipal, é aquele aonde ele afasta o presidente do sindicato e deixa apenas à disposição do sindicato. Ele, como servidor, será afastado. Eu acredito também que não haja novidade quanto a esse projeto. Então é a última sessão? Última sessão, antes do recesso. Muito bem. O presidente Lula disse nesta segunda-feira que o desemprego no país tende a cair. Durante a campanha, em 2002, Lula prometeu criar 10 milhões de novos postos de trabalho durante o mandato. Segundo o IBGE,
O desemprego no país em maio ficou em 12,2%. Lula disse estar convencido de que a economia brasileira vai crescer de forma sustentável e contínua. No ano passado, no entanto, o IBGE registrou uma retração de 0,2% no PIB. O presidente usou os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados do Ministério do Trabalho para ressaltar a criação de 543 mil empregos com carteira assinada de janeiro a abril deste ano. Ele se emocionou com essa cifra pequena em vista dos 10 milhões, né? Então, essa e outras notícias é que fazem com que todo o governo do presidente Lula caia no descrédito da população. Porque ele promete um absurdo de 12 milhões de empregos e consegue apenas isso que foi mostrado diante do Ministério do Trabalho. Agora, pé no chão ele continua tendo, porque a economia, eu acredito até que vai ter sim, nós vamos ter alguma subida disso tudo, para que não continue a cair no PIB, como nós tivemos essa retração. A partir de julho, crianças e adolescentes poderão assistir a filmes classificados como inadequados para suas idades, desde que entrem no cinema acompanhados dos pais ou maiores responsáveis. Essa portaria deve ser assinada esta semana pelo ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. A portaria muda as atuais regras de classificação indicativa para cinema, fitas de vídeo e DVD. De acordo com a nova portaria, crianças de 10 e 11 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, poderão assistir a filmes considerados impróprios para menores de 12 anos. Meio confuso isso aí, né? É muito confuso, e além do que, essas locadoras de vídeos aceitam qualquer idade, criança chega lá e pega até filme pornográfico. Além do que, esses programas de televisão que nós temos tido recentemente em algumas novelas... Não precisa nem sair de casa. Não precisa sair de casa. Não é preciso que a criança saia de casa para assistir um filme impróprio até 18 anos. Nós temos visto coisas absurdas acontecerem. Agora, locação à vontade, nas bancas de revistas pornográficas à vontade. Então, essa medida adotada pelo ministro também quase que não leva a nada, né, Eduardo? O prefeito Geraldo Macarenco é um dos 126 prefeitos que estarão em Brasília na próxima quarta-feira, recebendo o selo Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq. O prêmio é concedido aos municípios que se empenharam em implementar ações nas áreas de saúde, de educação e assistência social. Na próxima quarta-feira, o prefeito Geraldo Macarenco vai para Brasília receber o prêmio Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq. Ele está ao meu lado e tem mais informações. Prefeito, é o terceiro prêmio? Como é que é isso? Bom, o prêmio consiste de 3 ciclos. É o primeiro ciclo, de 2001, o segundo ciclo, 2002, e o terceiro ciclo agora, que é o selo definitivo de reconhecimento do prêmio Abrinq. Então, esse é o terceiro ciclo e que nós tivemos aí, então, a honra de receber, e que nós vamos agora receber esse prêmio no dia 30, às 10 horas da manhã, em Brasília, no Senado Federal. Quais os critérios para o prefeito receber esses 3 prêmios? Bem, a Fundação Abrinq é uma fundação que ela é dedicada à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, durante esses 3 anos, nós tivemos avaliações anuais daquilo que nós fizemos em defesa da criança e do adolescente. E esses prêmios são dados àquelas prefeituras que têm compromissos, metas e objetivos cumpridos durante todo esse processo. Seria como se fosse um processo para reconhecimento de uma entidade com o selo ISO 9000. É uma sequência de projetos e que esses projetos têm que ser avaliados, reconhecidos, e as metas têm que ser cumpridas. Quantos municípios estarão participando? Bom, de início se inscreveram 1.562 municípios. E desses 1.562 municípios dos 5.500 do país, só 126 vão receber o prêmio.
e no estado de São Paulo, em torno de 30 municípios vão receber o selo Prefeito Amigo da Criança. Prefeito, e qual foi a participação aí da população quanto a receber esse prêmio? Bem, eu acho que esse reconhecimento se deve a um trabalho de equipe muito grande, que participaram principalmente a Secretaria da Educação, a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Meio Ambiente. Foi um trabalho conjunto, efetuado por todas essas secretarias, que envolveu um número muito grande de profissionais, e eu acho que o prêmio também deve ser dado a todos eles. Nós fizemos o convite para que todos eles pudessem participar da solenidade, mas eu acho que quem ganha com isso é a cidade, porque uma cidade que tem hoje um selo da Fundação Abrinq como um selo Prefeito Amigo da Criança, é uma cidade que nós sabemos que tem um reconhecimento em nível nacional, como se fosse uma empresa também que tem o selo Empresa Amiga da Criança, que um exemplo, por exemplo, é a Nestlé. Eu acho que para a cidade é um ganho muito grande, e para que todos, quando venham a Leme, saber que existe, isso ajuda até, eu acho que a vinda de empresas para a cidade, quando se tem uma cidade que cuida bem da criança e do adolescente. O senhor tem mais alguma consideração a fazer? Não, eu acho que esse prêmio é devido a um esforço conjunto de todos dentro da cidade, da Câmara de Vereadores, dos nossos secretários e de todos aqueles que a gente vem preconizando aí, que todos participem, que se a cidade, quando todo mundo participa, a cidade ganha, e eu acho que aí, mais uma vez, ganhou a cidade com uma dedicação aí pela união, em todos buscando o único objetivo, que é a criança. Obrigada, prefeito, e parabéns. Obrigado. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Tudo bem. Parabéns, né? Parabéns ao prefeito. Aliás, nós sempre comentamos, né, que educação e saúde e criança aqui foi devotada toda a atenção especial. Pela secretária da Educação, pelo secretário da Saúde, pelo prefeito municipal. E esse sim é um prêmio que merece todo o nosso respeito quanto à administração Macarenco. Porque esse sim tem validade. Mostra a cara de Leme, mostrando um Leme que realmente se dedica às crianças, à parte social. Não é alguns títulos que são comprados como comendador, ou essas revistas, o prefeito do ano... Matérias pagas, né? Pagas, isso sim. Foi feita uma análise e comprovou que realmente havia uma necessidade de se premiar o nosso prefeito de Leme. Parabéns ao doutor Macarenco. Aliás, algumas coincidências acontecem. A inauguração do Bombeiros, ele é candidato à reeleição, isso tudo vem engrossar a sua campanha. E as imagens dessa solenidade vocês estarão acompanhando aqui mesmo no Leme Notícias, porque a nossa equipe vai acompanhar o prefeito Geraldo Macarenco até Brasília. E você vai ver daqui a pouco a inauguração do Corpo de Bombeiros. Nós voltamos a seguir. Na manhã do último domingo foi inaugurada a unidade do Corpo de Bombeiros de Leme. Na ocasião, representantes do Corpo de Bombeiros de várias cidades vieram prestigiar o evento. No último domingo foi inaugurado o 16º Grupamento de Bombeiros, o Posto de Bombeiros de Leme, vereador Clóvis Bintamburim. Na ocasião estavam presentes autoridades municipais, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado e outras autoridades militares e civis. Caminhões e viaturas usadas em resgate e combate a incêndios foram trazidos de outras cidades para serem expostos ao público. Segundo o coronel Jair Paca de Lima, a construção do prédio do Corpo de Bombeiros foi rápida.
Olha, como eu disse anteriormente, foi uma luta muito rápida, né? Uma luta que deu tudo certo. O pessoal, os vereadores nos procuraram lá em São Paulo, houve uma convergência de interesse exatamente com o prefeito também daqui de Leme. Então tudo isso convergiu, nós fizemos uma instalação em tempo recorde. Em menos de um ano, o Corpo de Bombeiros está instalado aqui. Faz parte de um projeto do Corpo de Bombeiros com otimização de meios, é o que a gente chama de Bombeiro 1.0. Quer dizer, você utiliza menos recursos humanos, menos recursos de ordem material e de equipamentos. E tudo isso que deu certo para essa instalação tão rápida aqui. A Corporação de Leme vai contar com 6 homens e uma viatura multiuso. Não, na verdade, é uma viatura que ela é multiuso. Ela tem, dentro dessa viatura, você tem a parte de resgate, incêndio e salvamento. Essa viatura, o chassi foi adquirido pela Prefeitura e a parte de montagem por recursos do Estado. Mas enquanto essa viatura não fica pronta, nós já iremos deixar aqui no município 2 viaturas que tão logo essa esteja pronta, essas 2 sairão e ficará essa viatura. Mas além dessa, tem viatura de reserva também, que em caso de uma pane, qualquer coisa, ela será substituída. Os oficiais do Corpo de Bombeiros vão trabalhar em parceria com as outras unidades de segurança do município. Segundo o secretário de Segurança, dessa forma vai ser possível dar maior atenção à Defesa Civil de Leme. A parceria vai ser plena. Estaremos elaborando esse tipo de trabalho junto com o Bombeiro, a Guarda Municipal, inclusive dando mais destaque à Defesa Civil. Já estamos fazendo uma planilha de Defesa Civil, uma apostila para ser distribuída e contaremos inclusive com as outras secretarias. É um trabalho grande e importante em benefício da população. De acordo com o prefeito Geraldo Macarenco, toda a obra foi construída com recursos do município. O prédio é composto por 2 pátios e 2 blocos. O bloco da esquerda, do lado da Visconde Nova Granada, é a parte que abriga onde eles ficam alojados. E na parte à direita, na verdade é toda a parte operacional, certo? Onde tem todos os telefones 193 e outros telefones à disposição da população, e fica a administração do Corpo de Bombeiro. O superintendente da Saecil garantiu que a Corporação de Leme está pronta para atender qualquer ocorrência do município, ou seja, uma obra que foi inaugurada e vai funcionar. Queira Deus que nós não precisemos disso, mas se ocorrer qualquer fato que necessite do Corpo de Bombeiro, a partir de agora, não é de amanhã não, dessa semana, a partir de hoje, ele já estará à disposição da população de Leme. Aí você se referia agora um pouco ao prêmio do prefeito Macarenco e também citou o Corpo de Bombeiros. É uma conquista grandiosa, né? Realmente, isso já era para ter acontecido há 40 anos atrás ou mais. Porque com isso também é um atrativo para que algumas empresas venham para Leme. Toda cidade que possui um Corpo de Bombeiros, eles têm uma taxa de seguro menor. Então, eu acredito, além de segurança, que nós sempre precisávamos, porque nós somos rodeados de plantações de cana e é um perigo muito grande com incêndio. Então, com isso, quem sabe agora, Leme também se beneficie de algumas vindas de algumas empresas para cá. Parabéns à administração geral do Macarenco. A frente fria avança para o litoral paulista e deixa o tempo chuvoso no oeste, Baixada Santista e no Vale do Paraíba, provocando pancadas de chuva à tarde nas outras áreas do estado. No sul mineiro e no centro-sul fluminense também. Os ventos úmidos que sopram do oceano provocam chuva rápida no fim da tarde no Espírito Santo e no leste e nordeste de Minas. Nas demais áreas predomina o dia ensolarado com aumento de nebulosidade. Mas confira aí como fica o dia amanhã em Leme. A terça-feira vai ser de sol, com nebulosidade variável e com pancadas de chuva. A probabilidade de chover é de 70%. E a temperatura pode variar entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus. E o que rolou no esporte amador no final de semana, você confere a partir de agora com o professor Fábio Leme.
estamos aqui, ó, num sol escaldante aqui para começar a distribuir esse monte de matéria de esporte que aconteceu nesse final de semana aqui na cidade de Leme. Prioridade nesse final de semana foi o futebol, outros esportes tivemos assim, mas a prioridade pode-se dizer que foi esportes com bola. Então nós vamos começar pelo Campeonato Municipal de Veteranos. Saiu os 2 finalistas. O Milionários, ao empatar com o Salmatex em 2-2, foi para a final. E o Clube de Campo Empírio, ao vencer o Avaí por 1-0, também foi para a final. Serão 2 jogos entre essas duas equipes, Milionário e Clube de Campo Empírio, no qual dia 3 é o primeiro jogo e no segundo jogo, dia 10, que poderá ser lá no Brunão. Vão ser jogos muito bons e esperamos que o pessoal compareça lá para ver que os veteranos estão ainda em forma. Bom, Paulistão pela Série B2. O Lemense foi derrotado novamente por 5-2 pelo Lençoense. O jogo aconteceu lá em Lençóis Paulista. Foi outra grande derrota, mas vamos aí. Vamos tocando pelo campeonato, vamos tocando pra frente. Bom, os gols do Lemense foram marcados os 2 pelo Rodrigo. A equipe está é a 7ª colocada com 7 pontos. Sexta-feira acontece o jogo aqui em Leme, o que está previsto. Guarani Sumaraense e Esporte Clube Lemense às 20 horas no Brunão. O pessoal do Lemense, fiquei sabendo que vai tentar fazer esse jogo aqui, vai entrar junto aí ao Corpo de Bombeiros da cidade de Leme, para fazer com que tente autorização para realizar esse jogo. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, o jogo vai ser realizado em algum campo aqui da vizinhança. Bom, continuando no futebol, o Campeonato Municipal de Futebol de Salão, a primeira divisão teve os seguintes resultados. Furacão A venceu o Salgueiro por 11-4. Bicicletaria Lemense A venceu a Casa Muniz B por 4-3. O Santa Rita Cremasco venceu o New Age por 6-3. Na chave A, o líder é Santa Rita Cremasco com 10 pontos. E na chave B, a Lanchonete Heroísa é líder com 7 pontos. O artilheiro da primeira divisão é o Mazinho da New Age com 8 gols. Basquete, a equipe da Anglo Copel jogou nesse sábado na cidade de Escalvado contra a equipe do DERS. E na categoria adulto, que tá aquela categoria que está se preparando para os Jogos Regionais, para o 48º ali na cidade de Limeira, esse ano. Não saiu muito bem, tomou uma derrota, mas foi uma derrota, assim, pode-se dizer, por 69-63. São pontos, assim, fundamentais que foram incluídos no finalzinho da partida. Um desleixo da equipe fez com que essa derrota veio aparecer, tá? Mas mesmo assim, nós tivemos o cestinha do jogo, que foi Rodrigo Saque, de Leme, com 26 pontos. Agora, domingo, a equipe do Anglo Copel Basquete vai participar de um quadrangular com a cidade de Santa Cruz das Palmeiras, com a equipe juvenil e adulta, Casa Branca e Leme. Vai ser nesse domingo. E aí, o resultado a gente divulga aqui na próxima segunda-feira. E antes de falar do tênis e do futebol do Clube de Campo Empírio, que vai ter a final amanhã aqui, eu vou falar que hoje, às 16 horas, estará acontecendo o Congresso Técnico dos Jogos Regionais lá em Limeira, no qual todas as equipes de Leme que irão participar estarão sabendo quais serão seus adversários. Então, para amanhã, aqui, a cidade de Leme já vai saber quem são os adversários em diversas modalidades, como voleibol feminino, voleibol masculino, basquete, futsal, futebol de campo, futebol feminino e muitas outras. Bom, no sábado inicia o Campeonato Amador de Futebol da cidade de Leme, vai ser às 10 horas no campo do Milionários. O jogo de início vai ser entre Cometa e Santa Rita Cremasco. Santa Rita Cremasco foi campeão do ano passado, então esse ano ela já faz a estreia. Bom, vou conversar um pouquinho só com meus 2 amigos aqui. São os 2 goleiros, esses 2 goleiros. O Felipe aqui, que defende a equipe do Palmeiras, certo? Ele tá com os shorts do Palmeiras. Ele veste a meia do Palmeiras, mas ele não é palmeirense. Eu acho que ele é corintiano. Você é palmeirense, Felipe? Sou. Vai defender a sua equipe amanhã no final? Claro. E o que você acha que vai dar? Eu tô torcendo pro meu time, mas... tanto faz. Por mim, o importante é competir. Ok. E você, Jefferson? Você está sendo um dos goleiros de destaque aqui do campeonato. Todo mundo está gostando muito das atuações que você está tendo, certo? E certamente você vai defender a outra equipe, que é a equipe do São Paulo, que vai ser convidado para defender. E aí, fala para mim, o que você acha desse jogo amanhã, enfrentando o Felipe? Felipe de um lado e você do outro. Espero ganhar, né?
Por uns 2 gols de diferença. Já tá até falando o placar já, Jefferson. Isso aqui é uma beleza, hein, Jefferson? E fala pra mim, Jefferson, você gosta dessa posição de goleiro? Adoro. Você se espelha no seu pai, que é aquele goleiro, ou você prefere ser melhor do que ele? Bom igual ele, assim. E considera o pai como bom. E você, Felipe? Você agora que também começou a treinar mais, levar mais a sério, vai levar pra frente essa carreira de goleiro? Vou. Espera defender que equipe? Na adulta eu quero defender o Palmeiras também. Vai defender o Palmeiras? Vou ouvir um papo aí que você ia defender o Corinthians? Credo em Cruz Ave Maria. Bom, e também temos também aqui, do meu lado aqui, o Dito, que também faz esse trabalho com o pessoal aqui. Eu vou passar o microfone para ele falar um pouquinho do que é esse trabalho que aqui o Clube de Campo realiza com essas crianças. São crianças de 7, 4, 3, de 4 anos para cima, né, Dito? Até 4 a 17 anos. E o pessoal, essas crianças que trabalham aqui com você, sempre tem um intuito, sempre tem onde se almejar no futuro? Exatamente, nós ficamos gratificados porque os senhores pais, eles depositam em todos nós uma confiança tremenda. Então nós lutamos para que eles possam não pensar só no futebolista de amanhã, mas no homem do amanhã. Bom, além dessa final do futebol aí, nós também tivemos a final do tênis. Foi uma final extraordinária, realmente a terceira aberta de tênis do Clube de Campo foi excepcional. Nós tivemos como campeão da primeira classe Henrique Melo, certo? E o segundo lugar foi Alan Palombo. Alan Palombo foi campeão ano passado. Aqui nesse campeonato, nesse aberto do Clube de Campo Empírio, nós tivemos 5 categorias vencidas por tenistas de Leme. Olha que beleza, tá crescendo o tênis aqui de Leme, tá uma maravilha, tá futebol e tênis aqui no Clube de Campo Empírio tá sendo uma beleza, realmente está desenvolvendo um trabalho muito bom. E foram assim mais ou menos 300 tenistas que passaram nesse terceiro aberto de tênis do Clube de Campo Empírio. Bom, foi um show e realmente a matéria completa vocês vão poder acompanhar no Sport Show. Eles fizeram uma matéria completa e você vai acompanhar por lá. Bom, finalizando então, vou falar mais uma vez com nossos dois amigos aqui, certo? Vou ver para eles qual o resultado que você acha que vai ser no jogo de amanhã. 4-2. E você, Felipe? 5-3. Bom, Bispo, tá aí o resultado, nós vamos conferir só segunda-feira que vem. É com você. Tá aí, obrigado, Fábio. Um abraço, tá? Semana que vem a gente quer sabendo então quanto é que foi esse jogo aí. Luzinho, obrigado. Até mais. Final de mais um Leme Notícias. Nós voltamos amanhã. Até lá. Passa? Passa! 15 segundos. Papillons são 12 peças musicais eruditas de quem? Vamos ver. Passa. Passa, alternativas que vai definir o jogo aqui. Tá na mão da galera, seu Cúcara. Placar, como é que tá? Tá tudo igual, 55-55. Jogo bom hoje, mas Papillons são 12 peças musicais eruditas da alternativa A, Bach, alternativa B, Handel, C, Schumann, D, Ravel. Bach, Handel, Schumann ou Ravel? Tempo! Vale 5 pontos e define o jogo!